módulo dentro do nosso curso e no módulo de hoje é uma preparação para o módulo de polimento. É um módulo que fica entre, para vocês entenderem, entre lavagem e polimento. Então é um processo que nós vamos conversar, nós vamos criar, nós vamos entender, que colocaremos no meio, podendo ser colocado junto a uma lavagem, logo após a lavagem, ou podendo ser colocado um pouco antes do processo de polimento, que é o próximo módulo que nós vamos falar, tá? Então é um módulo que contemplou bastante aula e nós vamos conversar muito lentamente, entender muito vagarosamente, com muita calma, cada passo desse módulo. É um módulo novo para muitas pessoas e é um módulo que quase ninguém realiza ou não sabe a importância desse processo de descontaminação, seja ele química ou seja ele mecânica, tá? Então nós vamos entender nesse módulo, para vocês posicionar, nós vamos entender sobre Clay-Bar, como passar, a mouse e a Clay-Bar normal, agressividade, lubrificantes de Clay-Bar. Nós vamos entender na descontaminação química, o que é uma descontaminação química, como é feito, descontaminação orgânica e inorgânica. Nós vamos entender pH para esse processo, vamos gerar uma lista de material e vamos aprender a remover piche, cola, insetos, enfim, vamos fazer alguns trabalhos, tá? E vamos entender o porquê e qual é a ordem, qual que é o fluxo disso tudo nesse módulo, tá? A descontaminação, já vou introduzir um pouco, por quê? Para falar sobre descontaminação, nós precisamos entender o que está preso em cima do meu verniz do meu carro, em cima da pintura do meu carro, tá? Então, só um overview rápido, que nós vamos falar muito disso em polimento, tá? Nós vamos entender o que é cada contaminação, o que é cada pontinho, cada sujidade, cada detalhe no verniz. Mas para eu entender cada detalhe e saber como tratar, eu preciso entender de descontaminação. Então vamos lá, tá meio confuso, mas vamos lá. Só um overview. Vamos entender que tudo aquilo que não saiu na lavagem, tá bom? Com esfregação mecânica, inclusive, é uma contaminação presente no seu verniz, presa no seu verniz. Beleza, Renato? Se você vier dessa lavagem para um polimento, você vai descontaminar o carro? A boina vai atentar sobre esse problema, sobre essa contaminação presente, e você vai acabar tirando e trazendo para sua boina, tampando os poros, etc. Nós vamos conversar sobre isso, tá? Então nós criamos esse processo no meio para que, tanto quimicamente, que seria os casos dos produtos agirem por nós, ou trabalharem por nós, como mecanicamente a Clay-Bar trabalhar por nós, a gente elimina todos esses tipos de sujeiras, contaminações, seja o que vocês queiram falar, presas no verniz, sem abrir que tipo de contaminação é. Por exemplo, eu não sei se ela pode ser um water spot, se é uma mancha, eu não sei se ela pode ser um overspray, tá? Seja o que for, não vamos especificar exatamente ainda o que é cada uma. No polimento, que é o próximo módulo, lá depois da aula da quinta, sexta aula, vai ter uma aula exatamente falando sobre isso. Todos os tipos e qual é a agressividade de cada tipo. Eu classifico em 3 agressividades. 1, 2 e 3. Fraca, mediana e uma agressividade forte. Então nós vamos entender aonde que está a seiva de árvore, cocô de passarinho, qual os minérios presentes na água, nos water spot. E nós vamos entender, e a partir daí eu consigo equilibrar ou adequar a minha descontaminação utilizando o pH correto. Por isso eu preciso preparar vocês agora para o módulo de polimento. Para a aula de polimento ser muito mais proveitosa. Vocês vão entender muito mais, ela vai fluir mais e não vai gerar tantos pontos de dúvida
como que geraria se eu não falasse esse módulo especificamente para vocês, tá? Então, descontaminação nada mais é que isso, eu retirar tudo aquilo, retirar ou, vamos falar em pulverizar, em derreter, em dissolver, tá? Tudo isso que a lavagem não retirou e tudo isso que não posso deixar ir para o polimento, para não prejudicar o seu trabalho. Então, descontaminação entra com uma preparação química do seu verniz. Nós conseguimos trabalhar o seu verniz e aí o seu polimento vai ser muito mais limpo, muito mais rápido e você vai atingir o potencial máximo que ele nos dá, tanto em extração de risco, quanto em velocidade de corte, enquanto que finalização. A gente fala dos grids, né? O melhor, o menos grid que a gente forma possível, vocês vão entender o que é esses grids que a gente acaba causando no polimento, tá? Então, é isso que nós vamos estudar no módulo de hoje. Então, abrem a cabeça, abrem a mente na aula de hoje, peguem um papel, uma caneta, sim, porque é muito importante e é muito novo dentro de uma área de detalhamento, dentro de um segmento de detalhamento, esta frente aqui, tá? Aí vocês vão entender para que serve cada tipo de produto e de onde vem certos cheiros que são exalados nesse processo, tá? Próxima aula, vou apresentar os materiais, depois lista de compra, aí já entramos em pH. O que é um pH alcalino, ácido, neutro? Que tipo de sujeira sai com esses pHs? E depois a gente entra em parte de fluxograma, a gente faz uma lavagem em cima do nosso carro da aula, para aí sim a gente finalizar e começar o polimento. Um bom módulo para vocês, cuidado que essa prova aqui tende a ser uma das mais difíceis do módulo, e fazem com atenção e nem que vocês repitam esse módulo mais de uma vez na leitura ou no aprendizado de vocês. Até a próxima aula, valeu, tchau!